Você já se perguntou como alguns animais incrivelmente preguiçosos e, digamos, não muito inteligentes, ainda não desapareceram da Terra? Prepare-se para conhecer as criaturas mais desastradas, lentas e confusas do reino animal. Seres que desafiam toda a lógica da evolução. Hoje vamos descobrir os 15 animais mais preguiçosos e burrinhos que ainda não foram extintos. Posição número 15. O coala. Na imensidão das florestas de eucalipto da Austrália, vive uma criatura que parece saída de um desenho animado, o coala. Com seus olhos sonolentos e seu abraço preguiçoso, ele é o retrato perfeito da calma. Mas, por trás dessa fofura, existe um dos cérebros mais pequenos do reino animal, representando apenas 0,2% do peso corporal. Isso significa que, em termos proporcionais, o coala tem menos massa cerebral que um camundongo. Talvez por isso ele passe até 20 horas por dia dormindo, imóvel entre os galhos. E, quando está acordado, faz algo que surpreende os biólogos há décadas. Alimenta-se quase exclusivamente de folhas de eucalipto, uma comida tóxica e pobre em nutrientes. A maioria dos animais morreria tentando digeri-las, mas o coala desenvolveu um fígado altamente especializado que neutraliza as toxinas. Um verdadeiro laboratório biológico ambulante. O preço dessa adaptação é alto. O metabolismo lento, a falta de energia e uma vida quase sem movimento. Ainda assim, o coala sobreviveu por milhões de anos apostando numa estratégia que desafia a lógica da evolução. Gastar o mínimo possível, dormir o máximo possível e confiar que nada dará errado. No mundo natural, ele é a prova viva de que, às vezes, a preguiça também é uma forma de sabedoria. Posição número 14. O bicho preguiça. Entre as copas úmidas das florestas tropicais da América do Sul, um vulto se move, tão devagar que quase se confunde com o próprio galho. É o bicho preguiça, o animal mais lento do planeta. Seu ritmo é tão tranquilo que percorre, em média, 240 metros por hora. Isso mesmo, menos de um quarteirão. Com garras longas e corpo coberto de pelos onde crescem algas, ele carrega consigo um pequeno ecossistema. Muitos dizem que, se o tempo tivesse um mascote, seria o bicho preguiça. Seu segredo de sobrevivência? A lentidão. Ao mover-se tão devagar, ele gasta pouquíssima energia e quase nunca é notado por predadores como a onça-pintada ou a arpia. Essa invisibilidade natural é seu escudo. Mesmo assim, a preguiça não está isenta de trapalhadas. Às vezes, ela simplesmente cai da árvore por engano, achando que ainda está se segurando em um galho. E, surpreendentemente, isso raramente a mata, graças à sua estrutura óssea densa e flexível. Em um mundo que valoriza a velocidade, o bicho preguiça é o lembrete vivo de que sobreviver nem sempre é correr. Às vezes é apenas ficar quieto e esperar a tempestade passar. Posição número 13. O peixe-lua, também chamado de mola-mola. Nas profundezas azuis do oceano, um gigante silencioso se move com a graça de uma folha sendo levada pelo vento. O peixe-lua, conhecido cientificamente como mola-mola, é uma das criaturas mais estranhas e fascinantes dos mares. Seu corpo achatado, redondo e desproporcional, com até 3 metros de comprimento e mais de 1.000 quilos, parece ter sido desenhado por uma criança. Ele não possui nadadeira caudal verdadeira e nada com movimentos curtos, quase desajeitados, como se estivesse constantemente perdido no próprio oceano.
Apesar dessa aparência desastrada, o peixe-lua é uma obra-prima da resistência. Vive em mares tropicais e temperados, subindo às superfícies para tomar sol, comportamento que ajuda a regular sua temperatura após mergulhos em águas profundas e frias. Mas talvez o aspecto mais impressionante de sua biologia seja a reprodução. Uma fêmea pode liberar até 300 milhões de ovos, o recorde absoluto do reino animal. A natureza parece ter adotado aqui a tática da loteria biológica. Poucos sobrevivem, mas os que conseguem perpetuam a espécie há milhões de anos. Mesmo sendo alvo fácil para predadores e embarcações, o mola-mola é a prova viva de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo que ele seja lento, flutuante e totalmente fora dos padrões. No vasto oceano, onde tudo é velocidade e força, o peixe-lua sobrevive porque ninguém mais é tão estranho quanto ele. Posição número 12. O panda gigante, ou Ailuropoda melanoleuca. Entre as montanhas enevoadas da China, um urso preto e branco passa seus dias mastigando bambu. Apenas bambu. O panda gigante, ícone da conservação mundial, é um exemplo perfeito de como a natureza pode ser teimosa. E olha só, incrivelmente sortuda. Embora pertença à família dos carnívoros, ele decidiu há cerca de 2,5 milhões de anos abandonar a carne e adotar uma dieta quase exclusivamente vegetal. Mas há um problema. O bambu é pobre em nutrientes e difícil de digerir. Para compensar, o panda passa até 14 horas por dia comendo, ingerindo cerca de 12 a 38 quilos de bambu diariamente, apenas para obter energia suficiente para existir. Sua digestão é ineficiente, seu instinto reprodutivo é fraco, e as fêmeas só entram em cio uma vez por ano, por apenas 2 ou 3 dias. Com tanta preguiça evolutiva, seria natural que a espécie desaparecesse há séculos. Mas graças aos esforços humanos, reservas naturais, programas de reprodução e proteção rigorosa, o panda ainda caminha entre nós, símbolo de esperança e da delicada relação entre homem e natureza. No fundo, o panda nos ensina uma lição irônica. Mesmo as espécies mais preguiçosas podem sobreviver, quando alguém lá em cima, ou aqui embaixo, decide cuidar delas. Posição número 11. O pássaro dodô. Há séculos, em uma pequena ilha no meio do Oceano Índico, vivia uma ave curiosa e, digamos, desajeitada, o dodô, também conhecido como Rhapis cuculatus. Com cerca de 1 metro de altura e pesando até 20 quilos, ele era um pássaro robusto, de bico grande e asas curtas demais para voar. Mas, em um paraíso sem predadores naturais, a ilha de Maurício, não precisava correr nem lutar. Ali, a preguiça era uma vantagem evolutiva. Por milhares de anos, o dodô viveu em paz, alimentando-se de frutas e descansando entre as sombras das palmeiras. Até que, no século XVI, chegaram os exploradores europeus, trazendo ratos, porcos e cães, junto com uma fome insaciável. O dodô, sem instinto de medo, caminhava tranquilamente até os marinheiros. Curioso, talvez até educado demais para o próprio bem. O resultado foi trágico. Em menos de 100 anos, a espécie foi completamente exterminada. Hoje, o dodô é o símbolo universal da extinção causada pelo homem. E também um lembrete cruel de como a ingenuidade pode ser fatal na natureza. Mesmo desaparecido, seu nome vive em nossa língua. Chamar alguém de dodô ainda significa ingênuo ou sem noção. O pássaro que não sabia voar acabou voando, apenas na memória da humanidade.
Posição número 10. O ornitorrinco. No coração da Austrália, entre rios e pântanos silenciosos, habita um dos animais mais estranhos que a ciência já encontrou. O ornitorrinco, ou Ornitorhynchus anatinus. Quando os primeiros exploradores britânicos enviaram um exemplar empalhado para Londres, em 1799, os cientistas pensaram que fosse uma farsa, um pato costurado a um castor. Mas não, a natureza, em seu humor misterioso, realmente criou essa mistura improvável. O ornitorrinco tem bico de pato, cauda de castor e patas de lontra. Ele põe ovos como um réptil, mas amamenta seus filhotes como um mamífero. E o mais surpreendente, o macho possui espinhos venenosos nas patas traseiras, capazes de causar dor intensa. Um lembrete de que, apesar da aparência fofa, não é um brinquedo da evolução. Ele caça à noite, usando um sexto sentido, detecta impulsos elétricos emitidos pelas presas escondidas na lama, algo que nem tubarões fazem com tamanha precisão. Com apenas 50 centímetros de comprimento e um metabolismo baixo, o ornitorrinco sobreviveu por mais de 100 milhões de anos, desafiando todas as regras da biologia moderna. É como se a natureza tivesse decidido brincar de Frankenstein, e de alguma forma o resultado funcionou. O ornitorrinco é, ao mesmo tempo, uma piada e uma obra-prima evolutiva. Posição número 9. O canguru vermelho. Nas vastas planícies áridas da Austrália, sob o sol escaldante, um gigante salta com leveza quase hipnótica. O canguru vermelho, Macropus rufus, o maior marsupial do planeta. Com até 2 metros de altura e mais de 90 quilos, ele se alimenta apenas de gramas secas e folhas, sobrevivendo em regiões onde quase nada cresce. Mas, apesar da aparência imponente, este animal é surpreendentemente assustado. O canguru é uma das criaturas mais nervosas do deserto australiano. Qualquer barulho inesperado, o estalo de um galho, o rugido distante de um dingo, e ele salta em disparada, às vezes tão desorientado que chega a pular em valas ou cercas, apenas para fugir do perigo imaginário. É o típico caso do forte, mas não muito esperto. Contudo, quando se trata de força, o canguru é imbatível. Suas pernas traseiras são verdadeiros motores biológicos. Um adulto pode saltar 9 metros de distância em um único pulo e atingir velocidades de até 60 km por hora. A cauda, musculosa como uma mola de aço, funciona como contrapeso e apoio, permitindo-lhe equilibrar-se com elegância ao lutar ou descansar. Curiosamente, os machos se enfrentam como boxeadores, golpeando o peito e tentando derrubar o oponente com chutes. E mesmo sendo assustado por natureza, o canguru vermelho sobreviveu por milhões de anos com uma estratégia simples, quase irônica: melhor fugir agora do que pensar depois. Na Austrália, essa filosofia funciona muito bem. Posição número 8. O peru. Entre os animais domésticos mais cômicos do planeta, o peru, ou Meleagris galopavo, reina absoluto. Nativo da América do Norte, ele foi domesticado há mais de 2.000 anos pelos povos astecas e maias e desde então mantém uma reputação duvidosa, belo, barulhento e um tanto tolo. O macho adulto, com suas penas brilhantes e cauda em leque, desfila orgulhoso exibindo o característico gobble gobble. Mas basta uma provocação, ou uma fêmea por perto,
Para que entre em transe, o coração acelera, o rosto fica vermelho e, às vezes, o peru desmaia de pura empolgação. Há relatos de indivíduos que literalmente se afogaram durante a chuva, ao olhar para o céu e deixar a água encher suas narinas. Apesar disso, o peru foi um sucesso evolutivo, graças à domesticação humana. Sua carne nutritiva e fácil criação o tornaram parte essencial da cultura gastronômica de vários países, inclusive do tradicional Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Na natureza, o peru selvagem é um pouco mais esperto, capaz de voar curtas distâncias e correr até 30 km por hora. Mas os domesticados perderam a astúcia ancestral, tornando-se símbolo de vaidade sem inteligência, um pavão sem elegância. E, ironicamente, é justamente essa docilidade que garantiu sua sobrevivência. O peru continua vivo porque é tolo o suficiente para não fugir da mesa do ser humano. Posição número 7. O hipopótamo. Hipopótamos anfíbios. No coração da África, quando o sol queima e o ar vibra sobre as águas lamacentas, um gigante desperta com um bocejo que parece um terremoto. É o hipopótamo, o peso pesado preguiçoso do mundo animal. Com até 3,5 metros de comprimento e mais de 1.500 quilos, ele passa cerca de 16 horas por dia submerso, quase imóvel, como se a vida fosse uma soneca interminável dentro d'água. À primeira vista, parece um animal dócil, um enorme balão rosado flutuando calmamente. Mas não se engane, o hipopótamo é um dos mamíferos mais perigosos da África. Com mandíbulas capazes de abrir em 150 graus e aplicar uma mordida de mais de 1.800 quilos força, ele pode esmagar um crocodilo ao meio com facilidade. Sua velocidade em terra também surpreende. Pode correr a 30 km por hora por curtas distâncias, o bastante para alcançar um ser humano desprevenido. Apesar da fama de agressivo, o hipopótamo é, em essência, um amante da rotina. Durante o dia, descansa nas águas rasas, socializando em grupos de até 30 indivíduos. À noite, sai silenciosamente para pastar, comendo até 40 quilos de capim. É como se fosse o boêmio do rio. Dorme o dia todo, come à noite e briga apenas quando alguém invade seu espaço. Na savana, poucos se atrevem a desafiá-lo. Mesmo os leões, os reis da terra firme, preferem manter distância. Preguiçoso, barulhento e temperamentar, o hipopótamo é a lembrança viva de que, na natureza, tamanho e atitude ainda são a melhor forma de inteligência. Posição número 6. O peixe-boi, também chamado de manatim. Nas águas calmas do Caribe e da Amazônia, desliza uma sombra suave, redonda e serena. O peixe-boi, com seu corpo robusto de até 4 metros e peso que pode ultrapassar 600 quilos, ele é o verdadeiro anjo gorducho do mar. Um mamífero tão pacífico que até os peixes parecem brincar ao seu redor. O peixe-boi é herbívoro e passa o dia inteiro pastando algas e capins aquáticos, até 50 quilos por dia, em um ritmo que faria qualquer vaca parecer apressada. Com velocidade média de apenas 8 km por hora, raramente se apressa. Prefere simplesmente flutuar, como se o tempo não existisse. Seu coração bate devagar, sua respiração é profunda e silenciosa, uma dança tranquila entre o ar e a água. Muitos pescadores acreditam que foram os peixes-boi que inspiraram os primeiros mitos sobre sereias. Imagine só, um marinheiro cansado, perdido no mar, vendo à distância a silhueta arredondada de um ser que sobe à superfície e o observa com olhos ternos. Não é difícil entender por que a imaginação fez o resto. Infelizmente,
essa doçura é também sua vulnerabilidade. Os peixes-boi estão entre os mamíferos marinhos mais ameaçados, vítimas de colisões com barcos e da destruição de seus habitats costeiros. Mas há algo de mágico em sua persistência. Eles continuam ali, deslizando lentamente sob o sol tropical, lembrando-nos que a gentileza também pode ser uma forma de força. Posição número 5. O avestruz, Strutio camelus. No coração árido da savana africana, sob um sol que parece derreter o horizonte, corre o maior pássaro do planeta, o avestruz. Com seus 2,70 metros de altura e mais de 150 quilos, ele é um gigante emplumado incapaz de voar, mas capaz de correr a até 70 km por hora, mais rápido do que um cavalo em disparada. Seus passos largos podem alcançar 5 metros de distância, e cada perna termina em 2 dedos com garras afiadas, uma verdadeira arma natural. Mesmo assim, o avestruz ganhou fama de covarde. Segundo a crença popular, quando sente perigo, ele enfia a cabeça na areia, um símbolo universal da negação. Mas a verdade científica é bem diferente. Esse comportamento ocorre quando o animal se abaixa para verificar os ovos, ou para se camuflar contra o terreno. De longe, o pescoço baixo e o corpo grande criam a ilusão de que ele está enterrando a cabeça. Na realidade, o avestruz é um sobrevivente notável. Suas pernas podem matar um leão com um único golpe, e seus olhos, com 5 centímetros de diâmetro, os maiores entre os animais terrestres, enxergam predadores a 3 quilômetros de distância. O cérebro, entretanto, é menor que um de seus olhos, o que explica algumas reações impulsivas. Mesmo assim, esse gigante atrapalhado vive há mais de 60 milhões de anos, um descendente direto dos antigos dinossauros corredores. A lição? Às vezes, não é preciso ser o mais inteligente, basta ser o mais rápido e saber quando correr. Posição número 4. O gambá, o possum. Nas noites silenciosas das Américas, uma pequena criatura de olhos curiosos e cauda enrolada caminha pelas sombras. É o gambá, um mestre da arte de fingir, e talvez o ator mais convincente da natureza. Quando se vê em perigo, ele ativa seu truque lendário. Finge-se de morto, e não é uma simples encenação. O corpo inteiro entra em colapso. O gambá cai de lado. A respiração desacelera, o coração quase para, e um odor fétido é liberado para completar o espetáculo. O predador, confuso e enojado, desiste do banquete. Essa performance, conhecida como tanatose, pode durar de alguns minutos até 6 horas. Curiosamente, o próprio gambá não tem controle consciente sobre o processo. É uma resposta automática, como um desmaio programado pela evolução. E, embora pareça extrema, essa tática o mantém vivo há 70 milhões de anos, tornando-o o único marsupial nativo das Américas. Com seus hábitos noturnos e dieta variada, frutas, insetos, pequenos roedores e até cobras venenosas, o gambá é um faxineiro ecológico essencial. Mas, aos olhos humanos, ele continua sendo um símbolo curioso. O animal que sobrevive fingindo não estar mais aqui. No teatro da vida selvagem, o gambá merece um prêmio especial. O Oscar da sobrevivência. Porque às vezes, para continuar vivo, basta saber a hora certa de morrer. Posição número 3. O papagaio cinza, também conhecido como Psittacus erythacus.
Nas florestas tropicais da África Ocidental, uma voz soa entre as copas das árvores. Alô? É o papagaio cinza, o imitador mais talentoso do reino animal. Com sua plumagem elegante em tons de cinza e cauda vermelha vibrante, ele parece discreto, mas esconde uma mente extraordinária. Estudos mostram que essa espécie possui inteligência comparável à de uma criança de 5 anos, com capacidade de reconhecer mais de 1000 palavras e sons diferentes. Mas, apesar de toda essa genialidade, o papagaio cinza tem um traço curioso: é incrivelmente preguiçoso. Quando se entedia, prefere repetir o mesmo som infinitamente. O toque de celular, o alarme do micro-ondas ou até o barulho do portão elétrico, só para chamar a atenção. E não para até conseguir o que quer. É o funcionário do mês da natureza. Não faz muito, mas ninguém ignora sua presença. Na natureza, vive em bandos e pode alcançar 60 anos de idade. Quando domesticado, cria laços profundos com seus donos, demonstrando empatia e até ciúmes. Porém, essa inteligência emocional também o torna sensível. Um papagaio cinza entediado pode arrancar suas próprias penas, prova de que até os gênios sofrem com o tédio. Ele é um paradoxo voador, brilhante, mas birrento. Talvez o papagaio cinza nos ensine uma lição simples: inteligência sem propósito pode ser tão inútil quanto preguiça sem culpa. Posição número 2. O baiacu. Nas águas tropicais do Atlântico e do Pacífico, vive um pequeno peixe com uma das defesas mais criativas do planeta: o baiacu. À primeira vista, parece inofensivo, nadando lentamente, quase desajeitado. Mas basta sentir perigo para que se transforme em uma bola flutuante coberta de espinhos. Ao inflar o corpo com água ou ar, o baiacu aumenta seu volume em até 3 vezes, tornando-se grande demais para ser engolido. E se o predador for insistente, ainda há o plano B. O baiacu contém tetrodotoxina, uma substância 1.200 vezes mais letal que o cianeto, capaz de matar um homem em minutos. Mesmo assim, alguns humanos se arriscam. No Japão, o peixe é servido como o famoso prato fugu, preparado apenas por chefes licenciados. Um erro de corte, e o jantar vira tragédia. Curiosamente, o baiacu também é um artista. O macho de certas espécies cria mandalas perfeitas de areia no fundo do mar para atrair parceiras. Esculturas geométricas com até 2 metros de diâmetro, feitas apenas com movimentos de suas nadadeiras. Um verdadeiro Picasso subaquático. Lento, redondo e aparentemente indefeso, o baiacu sobrevive há milhões de anos com uma estratégia simples. Ninguém quer comer uma granada viva. É a prova de que, às vezes, ser estranho é a melhor forma de continuar existindo. Posição número 1. O ser humano, Homo sapiens. Entre todas as criaturas que já caminharam sobre a Terra, existe uma que se autoproclama a mais inteligente. Constrói cidades, envia foguetes ao espaço e decifra o código da vida. Mas, paradoxalmente, é também a única capaz de destruir o próprio planeta enquanto se gaba da própria genialidade. O ser humano, o ápice da evolução e talvez seu maior erro de cálculo. Somos mestres da invenção e da contradição. Inventamos o fogo e depois queimamos florestas inteiras. Criamos o motor e com ele o aquecimento global. Erguemos impérios tecnológicos, mas ainda lutamos por motivos tão antigos quanto o medo e a ganância.
Se uma civilização alienígena nos observasse, talvez concluísse que a espécie dominante da Terra é, na verdade, uma adolescente de 300 mil anos com acesso a fósseis de energia e zero controle emocional. Enquanto outros animais vivem em harmonia com seus ecossistemas, o ser humano parece trabalhar ativamente para sabotar o seu próprio lar. Polui os oceanos, extermina espécies e chama isso de progresso. Passa horas diante de telas, incapaz de aproveitar o presente. A forma mais moderna de preguiça. Ainda assim, há algo de fascinante nessa autodestruição criativa. Entre os destroços, também construímos arte, compaixão e ciência. Podemos ser o único animal que destrói por descuido, mas também o único que chora ao ver uma árvore cair. A ironia é que, apesar de todo o caos que causamos, o planeta ainda nos tolera, por enquanto. No fim, talvez o título de animal mais preguiçoso e confuso do mundo pertença, com justiça, a nós mesmos. Porque nenhum outro ser conseguiu fazer tanto para quase se apagar da história. No fim, a natureza nos mostra que a sobrevivência nem sempre pertence aos mais fortes ou aos mais sábios, mas aos mais adaptáveis. Dos preguiçosos aos burrinhos, todos encontraram seu jeito de continuar. Talvez o verdadeiro segredo da vida não seja lutar o tempo todo, mas saber quando parar, respirar e simplesmente existir.